Quero com os irmãos, as irmãs, aleluia. Abra a Santa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse, o anticristo, a Bíblia está falando, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Grita, meu Deus, Meu Deus. meu Pai, Meu Pai. fala conosco agora o que nós precisamos ouvir. Fala com os ouvintes também, que estão atentos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Fala conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eis aí a palavra de Deus. Eu vou rapidamente contar um pouco do conteúdo histórico dessa carta para que os irmãos possam entender quando foi escrita essa carta. Aproximadamente no ano 56, 60 depois de Cristo, o apóstolo Paulo ele está ensinando a igreja, falando para os irmãos acerca da vinda de Jesus, para eles não se deixar levar facilmente por engano de homens que estavam ali assediando a igreja. Na sua primeira viagem missionária, na capital da Macedônia, Tessalônica, Paulo passou por 3 sábados ali, ensinando o povo a palavra da doutrina de Jesus, combatendo contra as heresias dos judeus, da seita de fariseus, combatendo a política de Roma, combatendo o paganismo da padroeira daquela cidade pagã, que tinha como costume de adorar como Afrodite, deusa Diana, os deuses pagãos da Grécia, os sacrifícios a ídolos, os assassinatos, as prostituições, que as profetisas a sacerdotisa de Afrodite fazia. Paulo ensinou ali os jovens a abandonar a prostituição, os homens a abandonar a prática do adultério, tanto físico, literal, como espiritual. E aquilo causou muita tribulação, muita luta,
que o apóstolo Paulo chegou até mesmo a ser caluniado e perseguido para ser morto, mas milagrosamente Jesus deu grande livramento para ele. Então Paulo também, depois de ter exortado a igreja, explicado a igreja, Paulo também fala acerca do arrebatamento, da volta de Jesus. Só que na primeira carta, os tessalônicos, eles não entenderam literalmente acerca disso. Então Paulo vai de Coríntio, que ele já está ensinando em Coríntio, ele vai enviar uma segunda carta aos tessalônicos. Tanto é que quando Paulo esteve em Bereia, ele se admirou dos bereanos pela sua convicção em Deus, pela sua confiança em Deus, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que vivia a palavra de Deus, que não vivia baseado por falsos ensinamentos, que eles botavam à prova os profetas, os pregadores que iam pregar em suas igrejas. Tanto é que eles provaram até Paulo. Tanto é que lá em Atos 17, verso 11, Paulo se admira deles, que era mais nobre do que os tessalonicenses. Por quê? A igreja tessalônica era uma igreja que Paulo ensinou, Paulo doutrinou jovens, Paulo pregou sobre a repentina destruição que virá, sobre o arrebatamento, ensinando eles a abandonar todas as práticas do pecado, os rituais satânicos, ensinou o povo, tirando o povo da sinagoga judaica, do fariseísmo, que guardava os mandamentos da lei de Moisés, da lei da circuncisão, da lei do sacrifício de animais, dos rituais, das guardas de sábados, ensinou o povo que estava enganado na idolatria a abandonar as culturas pagãs. Porém, eles eram um povo sem sabedoria, sem entendimento. Qualquer um que chegasse para eles na igreja, embora era uma igreja piedosa, era uma igreja de doutrina, era uma igreja de fé, era uma igreja que glorificava a Deus, porém fraca no entendimento e sem discernimento. Que qualquer um que chegasse lá, que profetizasse para eles, pregasse para eles, desde que estivesse de acordo da santificação do corpo, como Paulo pregava, eles achavam que era de Deus. E agora o diabo começou a usar os falsos profetas do agnosticismo. O que é o agnosticismo? Aquele conhecimento sem Deus. É ateus disfarçado de cristão. Não cria em ressurreição como eram os judeus. Não cria na volta de Jesus. Não cria na realidade terrível do inferno. E aquilo começou a trazer confusão. E agora, com a ausência de Paulo, eles começaram a atacar a igreja. Devido à perseguição que a igreja tessalônica estava passando, devido a uma tribulação que estava passando, porque alguns começaram a ser mortos. O imperador de Roma era um tipo de anticristo, mas não o anticristo da besta do Apocalipse, mas ele era um tipo dele. Começou a perseguir, agora começou a surgir oportunista, fascista, pregadores falsos, dizendo, por exemplo, que Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado. E agora começou a aproveitar da inocência deles. Louvado seja Deus. Do fraco entendimento deles, para cauterizar suas mentes com falsas doutrinas. Começaram a ensinar, começaram a ser oportunista, começaram a aproveitar da ingenuidade deles, da bondade deles, pregando, por exemplo, segundo a biografia da igreja primitiva, diz que eles começaram a ficar acomodados, dizendo que Jesus já tinha voltado, que iniciou a tribulação, e eles tinham ficado, e esses falsos sacerdotes começaram a dizer que vão clamar a Jesus por misericórdia a eles. Então aquilo começou a gerar uma confusão doutrinária na mente do povo. Então Paulo, quando fica sabendo disso, no contexto da segunda carta, ele vai dar uma saudação, louvado seja Deus, à igreja tessalônica, e a Timóteo, a Silas, para ensinar aquele povo. Tanto é que ele fala assim, o Espírito expressamente diz lá em Timóteo, para Timóteo, que alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina do demônio. Então começou a acontecer uma apostasia ali. Então o apóstolo Paulo agora ele vai começar a ensinar
dizer para o povo de Deus que prova clara o justo juiz de Deus, quem pagar tribulação a esses que estão atribulando vocês. Todos que não obedecem a Deus, os que não rejeitam o evangelho. Então, na segunda carta, agora no capítulo 2, depois de pegar o primeiro, ele vai pegar o 2 e fala assim, agora ele manda um sermão de exortação doutrinando a igreja. Embora ele admirava a igreja pela sua fé, pela sua piedade, adorava a igreja, admirava da igreja por uma igreja sincera, uma igreja de amor, mas agora ele vai doutrinar a igreja, chamar a atenção da igreja na sua fraqueza espiritual. Digo melhor, na sua fraqueza racional, no entendimento. E que ele vai falar assim, irmãos, rogamos pela vida do nosso Senhor Jesus, porque Paulo está tratando da vinda. Já era comum entre os apóstolos de Cristo pregar sobre o arrebatamento naquela época. Era comum entre a igreja primitiva pregar sobre a volta de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele vai começar, louvado seja Deus, a adverti-los que não movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque a igreja estava perturbada achando que Jesus já tinha voltado, eles tinham ficado, porque tudo que Jesus falou sobre a tribulação começou a acontecer muito parecido, algumas apostasias, louvado seja Deus, mas todas as épocas houve apostasia. Na época dos apóstolos já vivia o tempo de apostasia. Então quando Jesus se ascendeu ao céu, dali já deu a largada final do relógio final. Então ele mandou ir e pregar o evangelho. Então ele vai chamar a atenção dos irmãos, dizendo que não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Pare de ficar perturbado com isso, que é por espírito. O que compreende espírito? João lá na frente, João diz, irmãos, provai os espíritos. Espírito compreende pessoas, seres angelicais, pregação, revelação, profecia, dogmas doutrinários, igrejas, pastores. Provai se tem respaldo que o que eu estou pregando, se tem respaldo que Jesus nos ensinou, o que os 12 apóstolos ensinou. Provai. Mas como que vocês vão provar a Tessalônica, igreja brasileira e do mundial, desse mundo, mundial que eu quero dizer, do mundo inteiro dos dias atuais? Vocês estudando a Bíblia. Vocês estão crescendo muito na oração, isso é bom, mas o que Paulo ensinou lá diante da apostasia? Capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 5. É pela palavra de Deus, é pela oração, é boa, é o alicerce, é o bálsamo que dá o sustento, o pavio da chama que fumega. Mas também a palavra, que vós é santificado. O apóstolo Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Não vos veis o vosso entendimento. Não sejamos mais meninos inconstantes, sendo levado por ventos e rodas de qualquer doutrina. Então ele está dizendo aqui, quer por espíritos, quer por revelações, visões. Pessoas estão dizendo, olha, Jesus vai voltar em 2020. Porque Jesus já alertou isso lá em São Lucas 21, verso 8. Não deixai que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, e o tempo está próximo do fim. Então aparecerão o quê? Falsos profetas, muito embora pregando sobre o arrebatamento, pregando sobre a vida de Jesus, mas de maneira distorcidas, falsas, para enganar o povo de Deus. Então, quer por espírito de revelação, profecias, supostos arrebatamentos que estão tendo aí, não acreditem. Provai se essas visões, se essas revelações têm respaldo com a palavra de Deus. Aleluia. Quer por palavra, quer por pregação. Louvado seja Deus. Quer por pregação, quer por epístola. O que é epístola? O que ele está querendo dizer? Olha, irmãos, eu estou em viagem missionária, deixei a igreja por conta de Silas e Timóteo. Mas se até eles
ou outro chegar aqui dizendo, escrevendo uma carta, dizendo que eu preguei que Jesus vai voltar tal dia, tal hora, não acredite. O que ele ensinou lá nos Gálatas? Se alguém ensinar um outro evangelho, ainda que o anjo descer do céu, pregar um outro evangelho, qual nós não estamos, está enquadrado com a palavra, seja maldito esse evangelho. Maldito seja o enganador. Então Paulo está ensinando a igreja, para a igreja ter o conhecimento. Paulo está ensinando assim, pelos poderes do Espírito Santo. Então agora, onde um versículo com uma parte aqui, que muitos distorcem esse versículo nos dias atuais, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí ele vai advertir no verso 3, de maneira alguma vos engane, não deixe ninguém enganar vocês, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, eu já expliquei o contexto para os irmãos, agora do histórico da carta, eu vou trazer pela revelação do Espírito Santo dos dias atuais. A igreja brasileira desse século, louvado seja Deus, e não só do Brasil, mas do mundo inteiro, muitas delas estão crescendo piedosamente, fiéis, doutrina, homens de Deus, que ora, que jejuma, mas não estão sendo como os crentes bereanos, não estão sendo como os crentes, pastores, homens de Deus antepassados, estão sendo levados por ventos e roda de doutrina, porque os tempos que eles têm a Deus, em vez de ler a Bíblia, em vez de orar, eles não têm entendimento do céu, porque não tem a maioria, não estou generalizando, a maioria não tem uma vida de oração, porque a Bíblia diz em Tiago 1,5, quem quiser sabedoria, peça para Deus. O Espírito Santo, São João 14,26 diz que eles vos ensinará e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra. Pessoas ficam atrás de perguntas e respostas em internet, em YouTube, para um e para outro. E nosso Deus usou o profeta Jeremias dizendo, clama a mim, clama ao homem, clama a fulano, clama a pastor. Não, clama a mim e eu te responder-te-ei. Por quê? Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelasse somente aos pequeninos. Quando fala pequenino, não está falando a categoria literalmente de quem é pequeno ou grande. Está falando de humildade. Pessoa que compreende o Espírito Santo. Não está falando de pessoa soberba, que cria sua própria doutrina. Que ele não suporta uma verdade e cria sua própria verdade. Que isola o texto da Bíblia e faz ali uma doutrina. Não, porque o diabo é estrategista nisso, em pegar um versículo, um texto e isolar e dizer, a verdade está aqui. Isso é doutrina de demônio. Doutrina de demônios que disputa no campo das ideias, dos debates. O Espírito Santo não opera assim. O Espírito Santo coopera em pessoa que é humilde de coração, que compreende, que está em oração, em jejum, pelo discernimento de Deus. Então, muitos hoje estão sendo enganados. Muitas doutrinas acerca do arrebatamento distorcida. O povo está igual na igreja de Corinto. Eu sou do Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. A política dentro da igreja. Sou de Paulo. Eu sou do irmão Emerson. Sou do irmão Valdemar. Sou do pastor tal, pastor AB. Aquela política. E tem aqueles. Eu sou de Cristo. Esse é pior. Por quê, irmão? De Cristo, não. O entendimento que eu quero trazer para você hoje são aqueles que honram a Deus só de lábio, mas o coração está longe. É aquele que fala que é de Cristo e não respeita os dogmas doutrinários da Bíblia. Não respeita a voz de um homem de Deus que está sendo usado pelo Espírito Santo. Quer passar na frente do pastor. Não obedece. É um crente rebelde. É uma pessoa que se acha dono da verdade. Esse é pior. Ele honra a Deus. Então isso acontecia muito. É o que está acontecendo agora. Cada um quer defender a sua doutrina pela sua ideia. E não é assim. E eles criam as suas teologias falsas e contaminam o povo. O homem enganador vai de mal a pior. Enganando em ser enganado. Um cego guiando outro cego, ambos caem no buraco.
É o que diz. O povo está cego desse século. Porque a Bíblia diz em Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Porque Deus resiste o soberbo. Deus vira o seu rosto e dá graça somente aos humildes. Quem é humilde não fica 24 horas no YouTube pesquisando acerca disso. Quem é humilde não fica perguntando a questão de A ou B. Quem é humilde, ele tranca a porta do seu quarto e vai orar. Ele vai ler a Bíblia. Deus fala com ele primeiro. E depois que Deus fala com ele primeiro, para edificação da sua fé, ele não precisa correr atrás de profeta, atrás de pregador. Deus fala com ele no louvor. Deus fala com ele no versículo bíblico. Deus envia um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a mesma revelação que entregou para ele, e fala tudinho para ele a mesma coisa, e aquilo traz edificação. Mas o que acontece? A maioria de hoje não são assim. Eles começam atrás de um e de outro. E essas pessoas, muitas vezes, são piedosas, mas acabam sendo facilmente enganadas pelos falsos profetas, pelos enganadores, como era a igreja primitiva. Então eles começam pregando algumas verdades para cativar vocês. Depois ele mostra a sua cara feroz que ele é. Mas se você é um crente bereano, um crente que lê a Bíblia, um crente que ora, um crente que jejua e que anda em santidade, porque sem santidade ninguém vê a Deus, você tem a graça de Deus, você tem a proteção de Deus, você tem o poder de Deus para resistir o mal, para resistir o diabo. Então, querendo trazer para o versículo agora aqui, por que a Bíblia, Paulo está dizendo que isso não acontecerá sem antes que venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia não se refere a mormons, Ordem Rosa Cruz, Testemunha de Jeová, kardecista, espírita, não. Porque isso aí são heresias. Já foram religiões fundadas no erro. Não compreende igrejas falsas que pregam um falso evangelho, que apoia a vaidade, que apoia o pecado, que apoia todos os costumes pagãos do mundo. Não. Essas igrejas foram fundadas no erro. O que é a apostasia? É a igreja bíblica, a igreja verdadeira, que seguiu os padrões bíblicos dos 12 apóstolos de Jesus, começar a deixar a verdade. Começar a entrar a rebelião, a divisão interna. Como diz lá em Juízes. Depois da morte de Josué, veio outra geração, qual não conhecia a lei de Deus, e serviram a Balins, porque não conhece. Então é o que está acontecendo. A apostasia virá da igreja. Isso é um sinal. A volta de Jesus, ela terá acontecimentos, os dias anteriores à sua volta, sinais. Jesus falou, olha para os sinais, olha para a figueira, terremotos, vulcões, bramido de mares, os homens desmanhando por causa do terror da profundidade do mares. Guerras, mas não só guerras militares. Guerra no narcotráfico. Guerra fria. Guerra santa. Entre as religiões. Guerra com a polícia com o tráfico. Guerra nas famílias. Famílias se separando. Brigas internas. Briga nas igrejas. Tudo isso é um sinal da volta. Aí você vai me dizer, mas tudo isso aí, irmão Emerson, já acontece desde o começo do mundo, sim, mas agora, com o avanço do fim, aleluia, isso tem que como se intensificar. Então Paulo aqui está profetizando a apostasia generalizada, onde você vai começar a contar no dedo quem é cristão e quem não é. Paulo está ensinando aqui que aquela apostasia não era a apostasia final, porque os crentes primitivos eram crentes fiéis. Crentes, pode ver que lá em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos de Cristo, eles foram chamados de cristão, porque se parecia com Cristo. Mas por quê? Você acha que era por causa só das trajes, das vestimentas? Faz parte, mas também na mansidão, no bom testemunho. É uma igreja que estava sendo martirizada, lançada nas arenas dos leões,
mas estava firme com Jesus, diante das afrontas, das calúnias, as pessoas seus bens sendo saqueados. Ele estava orando: que Deus te abençoe, eu vou orar por você, como um cordeiro mudo, porque assim foi Jesus, sofreu calado, não debatia, pregava a verdade, chegava numa casa e não aceitava, ele sacudia pelos pés e saía. Diferente de hoje. Hoje nós já estamos na grande apostasia generalizada. Você conhece igrejas que foram fundadas na doutrina que fazia diferença na terra, que seguia os mesmos dogmas das igrejas primitivas. E hoje está uma apostasia generalizada, começando pelas suas lideranças. Essa apostasia é a apostasia final que Paulo está profetizando. É dos tempos atuais. Eu não estou afirmando data e hora da vinda de Jesus. Mas, pelo que eu estou vendo, essa geração poderá ser a última geração. Pelos acontecimentos, pelo avanço tecnológico, pelo que está acontecendo. E a Bíblia diz que os dias anteriores à vinda de Jesus seria como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? O povo estava movido por uma indiferença. Estava pouco se importando. Hoje você percebe que é assim. Qual o dia que você vê uma pregação da volta de Jesus? Qual o dia que você vê uma pregação sobre o juízo final, sobre grande tribulação, contra o pecado? Pouco você vê. Mas você só vê sua pregação de bênção, de cura. Não sou contra a cura, não sou contra a bênção. Eu sou contra essas curas, essas bênçãos bruxificadas no meio do evangelho. Onde a igreja bíblica, pela essa apostasia, nos dogmas doutrinários da igreja, entrando elemento psicológico, elemento kardecista, espíritas, macumbaria disfarçado com o nome de Jesus, fitas de espiritismo que é enrolado, usado nas seitas pagãs, entrando dentro da igreja, o comércio dentro da igreja. Isso é apostasia generalizada, que quando se manifesta uma verdade da palavra, não aceitam. Porque o Deus desse século cegou. O Deus deles é o dinheiro, é o mamon, é o Baal. E essas pessoas estão sendo enganadas facilmente pelo espírito do anticristo. É o cenário perfeito. Política, TV, pastores andando juntos. Santidade e pecado andando juntos. Por quê? No meio da igreja tem poucos crentes piedosos, fiéis, estão sendo isolados, desprezados no meio dessa Babilônia que gerou no meio da igreja. Então Paulo profetizou para os irmãos que naquela época não tinha que citar, porque estamos no tempo de hoje. Por isso que Pedro diz em Atos 2,40, Pedro já tinha revelações de Deus futuro e diz: Senhor, livrai-nos dessa geração perversa, apostasia, divórcio, segundos casamentos, pessoas que não têm respeito a Deus, pessoas com comportamento dentro das igrejas como se fossem ímpios dentro da igreja, pessoas briguentas, pessoas avarentas, pessoas soberbas, pessoas invejosas, pessoas interesseiras. Quando está no mundo, a pessoa que não conhece, a pessoa só faz alguma coisa se ganhar alguma coisa em troca. Hoje, dentro da igreja, se anunciar que é um homem de Deus, está pregando doutrina, pregando a verdade, ninguém vai. Mas se anuncia que o homem tem dom de revelação, profecia, milagres, lota. Está tendo um crescimento exorbitante, não de ovelhas, mas sim de bodes liderados por lobos, crentes interesseiros que só satisfaz o seu ego, a sua carne, doutrina de demônio, apostasia. Eles abandonaram o Deus da Bíblia, porque não foi isso que os apóstolos pregaram. Não foi isso que a igreja primitiva pregou. A igreja primitiva podia até ser abençoado, mas ensinava os cristãos acerca do céu, acerca do inferno, ensinava o cristão a conviver com sofrimento, a conviver com enfermidade, que nem toda enfermidade Jesus vai curar. Hoje, os anticristos de hoje, falam: se você tiver enfermidade e não for curada, porque você está com maldição. Não foi isso que a igreja primitiva ensinou. Então nós podemos contemplar
que já estamos na grande apostasia. Desde a época antiga teve apostasia. Jerusalém se apostatou. Samaria se apostatou. Nos tempos do juízo o povo se apostatou. Adão e Eva se apostatou. E hoje é a grande apostasia final. É a apostasia da última hora. Como teve também tribulações naquela época, agora vai vir tem a grande apostasia e vai vir a grande tribulação. Só que essa grande já não é para os cristãos. Mas nós já vamos chegar. Então Paulo explica para a igreja e profetiza. Jesus, o mesmo Deus que usou Paulo, está me usando aqui nesta noite. Aleluia! Para falar com nós aqui e com o mundo inteiro. Para desmascarar esses falsos profetas que estão distorcendo a verdade exatamente como aqueles homens faziam. Porque ali eram divisores da igreja primitiva, a seita de Nicolau, o agnosticismo, o gnosticismo, tudo isso. E hoje vocês estão vendo essas mesmas práticas nos dias atuais. Eles negam a vinda de Jesus, eles não creem no arrebatamento, e quando creem no arrebatamento distorcido. Tá aí, acontecendo. E agora ele vai falar: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é o homem do pecado? O filho da perdição. Ele está falando do anticristo, a besta, o emissário de Satanás na terra, o homem do pecado, o filho da perdição. Tá falando presta atenção, que do mesmo jeito que João Batista foi o pregoeiro da justiça, que abriu o caminho para a vida do Messias, e Maria teve a revelação do anjo Gabriel, e do fruto do seu ventre gerou o Messias, príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores, Jesus que trouxe consigo o reino, o evangelho. Satanás, ele está fazendo uma imitação de Deus, arquitetando um cenário mundial, ecumênico, religioso, tudo abrindo caminho para que o anticristo se acenda no seu trono. E no versículo 2, aleluia, ele vai dizer quem é esse homem: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quem que alertou sobre o anticristo? O Senhor Jesus. Avisou sobre eles. Falou para os judeus: eu vi meu nome e vós não aceitasse. Outro virá em outro nome e vós vão acreditar. É ele. Então Paulo está ensinando sobre o anticristo, sobre o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando. Mas espera aí, tem um ponto aqui. Qual se opõe, se levanta contra tudo que é de Deus. Quando ele se manifestar, diz Daniel 8:12, que um exército lhe será entregue. Será um homem político e militar. E lançará a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Mas espera aí, ele vai lançar a verdade por terra? Não. Ele vai convencer o mundo que ele é o Salvador e que o Cristo que nós pregamos não é o verdadeiro. Porque o povo já estão sendo marcado, vai ter a marca da besta física. Mas hoje o povo nessa apostasia está sendo marcado pela marca da besta espiritual. A influência na sua mente, aceitando as ideologias dos falsos profetas e com sua mão apoiando os falsos profetas e a política mundana, o pecado. Tanto alguns dentro da igreja como o povo do mundo inteiro estão marcados espiritualmente. Por isso que Paulo já avisou lá em Éfeso 5:30. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado o dia da redenção. Porque o anticristo, ele não encarnou em pessoa na terra ainda, em carne física, o homem do pecado. Mas o seu espírito já opera. Olha o que diz a Bíblia aqui, no versículo, louvado seja Deus, 6. Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Por quê? Já o ministério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. Tá vendo?
Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. O que detém ele? A pregação do Evangelho, o Espírito Santo e a igreja, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Então esse homem do pecado, ele não encarnou na terra, mas durante esse período da grande apostasia, o Espírito dele já opera. Olha o que eu vou ler mais uma vez. Por quê? O mistério da justiça opera. Todavia o ministério da injustiça opera. Da injustiça opera. Você vê esse espírito maligno, desde as épocas dos imperadores de Roma, babilônico, medo-persa, greco-macedônio, perseguiu o povo de Deus. O que é um mistério? Ele está bem escondido. O anticristo, ele está por trás de alguma organização satanista, de automagia, do mesmo jeito que a igreja bíblica, a igreja do Deus vivo, anseia pelo arrebatamento, pela volta de Jesus. Os filhos das trevas também anseiam pela vinda do anticristo. Porque o apóstolo João diz: é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quantos que estão dentro da igreja, achando que estão adorando Jesus, mas não estão? Estão adorando o anticristo, com as falsas religiões, com os falsos evangelhos, e vão ter uma surpresa no dia do arrebatamento. São pessoas que são facilmente enganadas, porque o mistério é o quê? É uma coisa bem camuflada, bem escondida. O anticristo, ele não encarnou em pessoa, mas o seu espírito está usando os falsos profetas, que só prega prosperidade, bênção terrena, exatamente o que a carne quer. Por isso que o João diz: provai os espíritos, se são de Deus, se não são. Porque há muitos falsos profetas na terra. Porque o espírito do anticristo já está no mundo. Está falando assim, o espírito do anticristo. Não está falando que o anticristo encarna no mundo. O espírito dele está nos falsos profetas. Porque o anticristo, ele vai vir com a falsa paz. Ele será um homem persuasivo. Será um homem de intriga política, um homem de contendas que vai intrigar com a política, dizendo que é o Salvador, que é um homem que resolve tudo. Vai derrubar os fortes, que não vai haver organização no mundo inteiro que vai poder se opor contra o seu poder, porque ele estará possesso por Satanás. E com o diabo só pode Deus. Você não pode lutar fisicamente com o diabo. Vai ser um homem que vai fazer grandes maravilhas, vai prometer paz, harmonia, para enganar. Então é isso que o espírito do anticristo faz através dos falsos profetas. Eles pegam bênção material, bênção, prosperidade. Mas, irmão, você é contra a bênção com prosperidade? Não. Sou a favor, desde que seja bíblica. Mas que negócio é esse que só pega bênção, prosperidade, felicidade, e você nunca ouviu uma pregação sobre a volta de Jesus? Sobre arrependimento? Para o povo abandonar a televisão, abandonar as vestimentas mundanas, abandonar os programas mundanos da televisão. Qual o dia que você vê? Então por aí você vê. Por quê? Por que eles não pregam? Porque como o apóstolo João diz, do mundo são. O que ele está querendo dizer? Que os falsos profetas, que é a besta do Apocalipse, a segunda besta que está abrindo o caminho para a primeira besta, já está no mundo. Eles são ímpios. Eles são filhos das trevas, como Paulo diz chorando: vós são inimigos da cruz. Eles são inimigos da cruz. São inimigos de Deus. Por quê? São mundanos. Não tem doutrina. Não tem porta estreita. E o que diz Tiago? Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? O que diz João? Aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. E esses que entraram em apostasia, que saíram da igreja bíblica, a Bíblia diz: cuidado com os enganadores, qual já entraram no mundo. Os anticristos, embora não tenha um anticristo escatológico, mas o seu espírito está usando os falsos profetas, que não prega a doutrina, não prega a verdade. E por que eles rastam multidões?
Porque o mundo os ouve, só dão ouvido a falso profeta quem é mundano, quem é inimigo de Deus. É o que diz a Bíblia: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. Então, se ele não tem a Deus, quem opera no seu coração, hein? É Satanás. É por isso que quando você começa a pregar doutrina numa igreja contra o pecado, a maioria do povo se revolta, porque são inimigo de Deus, porque é o espírito do anticristo. Essas igrejas mundanas de Jezabel é aquela mulher que está montada na besta, que embriaga com o sangue dos santos, que aproveita dos irmãos, das irmãs inocentes, que são bodes liderados por lobo, já está na terra. São espírito do anticristo que não suporta a verdade, porque o mundo os ouve. Então, nesse tempo de João, conhecereis quem tem o espírito da verdade, quem está com o espírito do erro. Então, só vão ter discernimento quem tem o Espírito Santo. Então, o mistério da iniquidade já opera. O que é iniquidade? É um pecado consciente. E o homem da iniquidade, o iníquo, então se nós falamos iníquo, o homem da iniquidade é a pessoa que peca consciente. O diabo, ele conhece toda a verdade, mas ele peca consciente porque ele já está condenado. É por isso que a Bíblia diz que é melhor que não conheças a verdade do que conhecer e não obedecer. É a verdade que liberta, irmão. É a pregação da palavra. É a pregação do evangelho. Não é falso evangelho. Não é porta larga, não. É porta estreita. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o anticristo, ele não encarnou, mas o seu espírito já está na terra. Através dos falsos profetas somente? Não. Ideologia de gênero. Porque a Bíblia diz que da boca da criança sai o perfeito louvor. Deixai vir a mim os pequeninos, que é o reino do céu. E a ideologia do gênero influencia a criança a crescer ao homossexualismo, ao lesbianismo. O espírito da iniquidade, esses Moloque do século XXI, a internet, a televisão, esses desenhos afeminados, que está sacrificando seus filhos, matando seus filhos espiritualmente, é o espírito do anticristo. Exposição de arte e nudez, que Deus é contra os adúlteros, contra os que se prostituem. É o espírito da iniquidade. O homem do pecado que está agindo. É o cenário que está sendo armado. A união homoafetiva, que é contra o casamento heterossexual, que é bênção de Deus, o casamento hétero, o casamento de um homem com uma mulher. O que é que eles fazem? Distorce a palavra, como diz a Bíblia. O dia da vinda de Jesus, a sua vinda, é como os dias de Ló. Como que eram os dias de Ló? Sodomia. E está impregnando. E hoje você vê até igrejas se dizendo ser de Deus, a pastoras lésbicas, pastor gay. É uma afronta contra o Cordeiro, é afronta contra Deus. Eles são anticristos. São inimigos de Deus. Como diz a Bíblia, são inventadores de mal. E aqueles que apoiam esses tais são dignos de morte. Pode dizer lá, 1 Romanos 1:32. São inimigos da cruz. Que eles conhecem a verdade e fazem errado. Aí está. Os dias de Ló. Os dias de Noé, casamento, segundo casamento. Os jovens perdidos pelas suas vidas sentimentais. Estavam na Babilônia. O mundo vive um caos. O homem se catalisando num monstro. Demônios andando na rua. E a igreja sendo perseguida. Sendo desprezada. Você conta no dedo hoje quem é crente piedoso. Você conta no dedo hoje quem é pregador cristocêntrico na palavra de Deus. Você conta no dedo. Poucos estão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, nos dá o discernimento. Mas o que João diz lá? Filhinhos, vós já tem vencido o mundo, porque quem é de Deus, filho de Deus, já venceu o mundo do pecado, da prostituição, do adultério, da televisão, das vaidades, das coisas mundanas, da hipocrisia, da falsidade, da mentira, da fofoca, da inveja, da contenda. Ele já venceu esse mundo pecaminoso. E vós sois de Deus. Vós sois de Deus.
E já tem vencido o mundo. E maior o que está em você do que está no mundo. Por quê? Um crente cristocêntrico que ler a Bíblia, é impossível ele ser enganado por um falso profeta e por pessoas que não querem comunhão com Deus. Então vamos lá. O espírito da iniquidade não se manifestou. Aí a Bíblia vai dizer, glória a Jesus. Mas agora sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque o ministério da injustiça já opera. Há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Olha aqui. Somente um agora que o resiste. Quem que na terra que resiste o pecado? Quem que está na terra que resiste o adultério, a prostituição, a falsa doutrina? Quem que é? A igreja do Deus vivo. Ela resiste. O que Paulo diz? Usado por Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então quem que resiste o homossexualismo, o lesbianismo, a união homoafetiva, a televisão, o pecado, os falsos profetas? Quem é que resiste? Quem é? A igreja. Por que a igreja? Porque a igreja tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, meu irmão, que nos convence do pecado, que nos faz se humilhar. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é que resiste às falsas revelações, às falsas visões? Os pastores que resistem às falsas visões, e quando se manifestam no YouTube, eu pego na igreja, qualquer lugar que está pregando, os bodes se manifestam, os falsos profetas se manifestam contra. Por quê? Eles não têm a Deus, porque nós resistimos a essa falsa doutrina, nós não aceitamos e começamos a perturbar dizendo que está errado. Aí o espírito do anticristo, que está sobre eles, vem tudo para cima de nós, dizendo que eles são donos da verdade, nós estamos errados. Mas o espírito, mas por quê? Ele em carne não se manifestou. Mas agora sabeis o que o detém, até que o próprio tempo seja manifestado. Quem detém? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Mas o Espírito Santo habita onde? Em qualquer um? Atos 5,32. O Espírito Santo só habita em quem obedece. O irmão Hermes está pregando sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento. E muitos estão distorcendo, muitos estão dando crédito aos falsos mestres, e também pessoas que são piedosas, mas estão igual Tessalonicenses, estão defendendo a sua própria doutrina, o seu próprio ego, e está perdendo a presença do Espírito Santo. Porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes, e vai ficar. Porque é o Espírito Santo que vai nos arrebatar ao encontro de Jesus. Então, se você resiste ao Espírito Santo, se você desobedece, ele não vai habitar mais em você. E quem mais? Salmo 93, verso 5. Só habita onde há santidade, obediência, até que do meio seja tirado. Então, quem resiste? O homem do pecado, o pecado, o povo santo de Deus. E o que ele vai dizer? Até que dos meios seja tirado. E quando que a igreja vai ser tirada para que se manifestasse? No arrebatamento. No arrebatamento da igreja. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, aquele que resiste às obras de onde quis ele, e algo detém, que é o povo de Deus, o Espírito Santo. Então esse que resiste, que a igreja for retirado da terra, aí virá o anticristo em carne sobre a terra. Mas no momento que Jesus arrebatar a sua igreja, a Bíblia vai dizer aqui como que será o fim dele. Aleluia. Então você vai do iníquo. Quem o Senhor, aí Deus vai falar assim, quem o Senhor vai aniquilar a ele pelo resplendor da sua vinda. O quê? A segunda vinda de Jesus quando vir com toda a igreja. Por quê? Quando agora eu vou tentar para o irmão entender. Quando Jesus arrebatar a igreja, os selos começam a ser abertos. Os cavaleiros do Apocalipse começam a galopear sobre a terra. Os selos são abertos.
os juízes parciais na terra. As trombetas começam a ser tocadas. Mas é trombeta literal, irmãos? O anjo aparece no céu? Não. São juízos de Deus, literalmente sobre a terra. A terça parte da água em sangue. A terça parte das matas queimadas. Os anjos, o Abaddon, Apolion, os demônios que saem do abismo, começam a matar mata a terça parte da terra. E depois de matar a terça parte da terra, depois Deus repreende por 5 meses o espírito da morte. E as pessoas vão buscar a morte, mas a morte não virá. As pessoas vão ficar aterrorizadas. Uma turbulência. E é nesse momento que o anticristo e as duas testemunhas que já vão estar na terra, qual tem poderes semelhantes, não está falando que é Moisés e Elias, tem poderes semelhantes, porque o anticristo ele vai enganar o povo por 3 anos e meio, depois dos 3 anos e meio ele mostra sua face feroz quem ele é. E exatamente as duas testemunhas do Apocalipse vão estar na terra por 42 meses e 1262 meses, que compreende 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, quando tiver aquela turbulência, juízes parciais, o anticristo aparece com uma falsa paz. O mundo vai estar em caos. O mundo vai estar em guerra. A terceira guerra mundial. Bombas nucleares. Aquele caos na terra. Aí o próprio Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Aí eles vão achar que esse é o Messias. Os judeus e as pessoas que adoravam os falsos profetas na terra. Ele vai vir com paz. Ele vai dar uma falsa paz. Uma falsa paz. Ele vai dar. Ele vai auto-se titular Deus. E lançar a verdade por terra, porque junto com o sacrifício contínuo. Por quê? Ele vai convencer o povo que o Senhor Jesus, que a igreja pregava dos cristãos, não era o verdadeiro Deus. Porque o próprio Deus, a obra do Espírito Santo, ele é onipresente. Mas a obra do Espírito Santo de convencer o homem e a mulher do pecado é tirado da terra. E é enviada a operação do erro. É muito similar ao que Deus fez lá com aqueles profetas lá de Acabe lá. Que Deus permitiu e espírito de mentira sobre a boca deles. E depois Deus levantou Micaías para desmascará-lo. Assim Deus vai fazer com as duas testemunhas. As duas testemunhas depois vão se levantar denunciando a mentira que está na boca dele. Porque o apóstolo João diz, 2,27. 2 verso 11 de 1 João. Louvado seja Deus. Diz assim, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei. Este é o anticristo. É ele. João está falando acerca dele. O que nega que Jesus é o Salvador. E ele vai enganar os judeus. Vai enganar os que ficaram. Aí muitos vão estar em desespero. Muitos vão ser marcados. Aí a Bíblia fala que ele vai destruir os fortes. Quem é os fortes? Potências mundial, como Estados Unidos. Rússia não vai ter força. As religiões do hinduísmo, islamismo, que essas pessoas são leais aos seus pactos, são fiéis aos seus deuses, vão querer se levantar e não querer aceitar a marca. Mas eles vão ser mortos. Vão ser degolados, porque vão ter que aceitar, porque Jesus vai arrepender somente 5 meses. Depois dos 5 meses, aquelas pessoas que estão tudo torturadas, desfiguradas, esse anticristo ele vai fazer uma falsa cura, porque a Bíblia diz que foi-lhe permitido fazer sinais, que Deus permitiu que fizesse, e blasfemava do que os habita no céu e do tabernáculo de Deus. Quem é o tabernáculo de Deus? Tabernáculo compreende templo móvel. Quem é o templo móvel? A igreja. Porque o templo somos nós, aqueles que detinham ele, aqueles que impediam dele se manifestar. Porque desde Collor de Mello, presidentes, desde Hitler, os imperadores de Roma, que foram, esses imperadores de Roma e Hitler, que foram similar ao anticristo, que tinha uma oratória, não teve o poder místico que o anticristo vai ter. Esse vai ter. O anticristo vai ter o poder de profetizar, fazer sinais, milagres, vai derrubar os fortes. Será um homem intelectual, um homem de intriga política, porque ele está possesso pela besta. Ele estará possesso por Satanás.
Pelo diabo. O diabo vai estar governando a terra e blasfemar contra os que habitam no céu. E nesse período das duas testemunhas, porque hoje ele pode até já estar na terra, ninguém sabe. Porque a Bíblia fala, é um mistério. Muitos falam, é o presidente da França, é dos Estados Unidos, outros falam que até é do Brasil, ninguém sabe, é um mistério. Mas quando ele colocar a bandeira, a faixa da presidência mundial, com a sua marca, com a sua moeda única mundial, pode ser um chip, que vocês estão vendo aí, quando aquele que o detém for tirado, e aquele que resiste, a igreja que resiste o pecado, resiste os falsos profetas, for tirado, ele vai se manifestar. E será um período, aí as duas testemunhas, como Deus enviou anjos para falar com Moisés acerca de Sodoma e Gomorra, como Deus enviou anjos em Sodoma e Gomorra para tirar Ló daquela cidade, esses mesmos seres vão estar na terra profetizando o juízo. E quando a Bíblia fala que será como os dias de Ló, Deus está cobrando esses crentes que ficam olhando para a fala de um e de outro. Salvação individual, irmãos. Nós estamos pregando a verdade, segue quem quer. A Bíblia diz não é por força nem por violência. Quem tem o Espírito Santo, quem é ovelha, ouve a voz de Deus. Ela é obediente. Quem é bode, resmunga, está reservado para o dia do juízo. Então não perca seu tempo discipulando o bode. Prega a verdade. Se está debatendo, se está falando, é eles e Deus. Você está pregando a palavra. Porque quem tem o Espírito Santo, que diz a Bíblia aqui, discerne bem todas as coisas. Então esse anticristo, ele vai dar uma falsa paz. E as duas testemunhas estão profetizando. E aqueles que foram fazer mal para as duas testemunhas morrerão. Eles terão poder de cair saraiva. Vão ter poder de transformar água em sangue. E a Bíblia fala que eles já vão estar na terra. Por quê? A Bíblia fala assim, quando os demônios levantar na terra, o exército do diabo, Deus fala assim, não fere as plantas, nem as ervas, nem aqueles que têm a marca do selo de Deus. Quem são eles? São as duas testemunhas. Qual é o mistério que ninguém sabe quem é? E a Bíblia fala que será nesse tempo como fosse Sodoma e Egito. O que compreende isso? Sodoma e Egito. Porque o povo vão estar tão cauterizado, tão movido pelo diabo, que o povo vai estar como foi o rei Faraó. Mal. Mesmo diante dos sinais, das pragas, caindo sobre Faraó, Faraó com o coração duro, não libertava o povo. Assim vai estar, porque a Bíblia fala depois das taças do Apocalipse, que as feridas, as chagas, o fogo vai queimar e o povo não se arrependerão. Diante dos sinais, porque o próprio Deus endureceu para mandar mais juízo, porque Deus enviou a operação do erro para que eles creiam nele. E quando as duas testemunhas, a Bíblia fala que ele vai fazer guerra contra os santos. Quem é esses santos? O que está em Apocalipse 11, verso 7. E a besta que sobe do abismo mata essas duas testemunhas. Nesse período, quando cerrar o seu testemunho, os corpos delas serão expostos na terra. Que o povo estaria como foi no Faraó e Sodoma. Porque o anticristo ele vai dar ênfase à liberdade maldosa, indo contra Deus, liberando o homossexualismo, vai estar glorificando. E quando as duas testemunhas morrer, por 3 dias seus corpos vão ficar e não vão ser enterrados. Depois elas ressuscitam. O povo se admira. Que estava trocando presente, elas são arrebatadas. Aí o anticristo invade Israel, entra no templo, se declara Deus, depois tudo feito, ele enganou. Aí agora, os judeus que já receberam toda a marca, vão se arrepender. Aí vai cumprir o que Jesus falou. Mateus 8:11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão comigo Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino ficarão de fora, porque não deram ouvido na verdade da palavra. É só vocês lerem lá em Efésios 2:11 e Gálatas 3. Vocês vão entender. Então o que acontece? Ele vai se declarar a Deus. Aí vai ouvir agora as duas testemunhas que profetizaram juízo. Eles não vão pregar salvação, eles vão profetizar juízo. As taças da ira de Deus começam a cair sobre o trono da besta. Ela vai perder seu poder.
vão morder suas línguas de dor, chagas, fogo queimando. Se nas trombetas, juízes parciais, e depois a besta levantou com falsos sinais para acalmar, permitido por Deus, agora nas taças ela não tem mais poder. Muito parecido com o seu faraó. Faraó, lá, Moisés fez o sinal. Os magos foram lá e copiaram. Mas depois das pragas, que com mais intensidade, os magos não conseguiram copiar. Agora, nas taças da ira de Deus, o anticristo não terá poder de barrar, porque o próprio Deus, e os santos que estão na glória, estão cantando com som de harpa, um cântico de Moisés, e protegido por um vidro. Vidro compreende proteção de Deus, aguardando a hora da batalha final do Armagedon, que vai acontecer lá no Monte Meguido, o palco de batalha dos antigos, onde Gideão venceu os medianitas, onde a rainha Jezabel foi morta, onde foi o campo de muitas batalhas, ali, no Vale Meguido. Então, enquanto isso, fogo, o quê? O juízo de Deus sobre a terra, sobre todos os ímpios. É o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1,5, ó. Prova, claro, justo o juiz de Deus, que será havido digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. De fato é diante de Deus quem pagar tribulação àqueles que vos atribulam. E vós que são atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, e com a labareda de fogo, tomando por vingança dos que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Tá vendo? O juízo de Deus, irmãos, estará sobre essa terra, sobre aqueles que ficarem. E a Bíblia vai dizer em Judas que o profeta Enoque profetizou também, depois de todos esses juízos. Quando Jesus vinha com toda a igreja, profetizou o profeta Enoque. Aleluia! O Enoque profetizou em Judas, capítulo, louvado seja Deus, capítulo Judas 1, que tem só um capítulo, verso, louvado seja Deus, verso 14. A desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Nesse tempo vai se cumprir também o que o profeta Amós, aleluia, profetizou. Em Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão de errantes de um mar até outro mar, e norte, até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. No arrebatamento vão correr para um lado e para o outro desesperado, com fome de pão, que Jesus é o pão da vida. Não vai ter mais. A água, o Espírito Santo que refrigera e convence o homem dos seus pecados, não vai ter mais. E naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E ponto final. Quem é as virgens? Você já leu a palavra das 10 virgens? Das virgens prudentes e as loucas? As prudentes entraram no cordeiro com Deus. E as virgens nessa aqui, ó, vão ficar que a igreja mundana, os rebeldes, apóstata e o povo ímpio vão desmaiar de sede, porque como eles rejeitaram o sangue de Jesus, diz o anjo do Apocalipse nas taças, como mataram os profetas, tanto espiritualmente como literalmente, com sangue, o Senhor deu-lhes sangue a beber, porque as águas vão se tornar em sangue, vão desmaiar de sede, com calor, e não vão refrescar sua sede, as virgens loucas, a falsa igreja. Então fica acreditando nesses falsos profetas, fica atrás de YouTube. O que eu quero dizer para você? Para que a igreja brasileira foque na palavra, seja como a Tessalonicense, piedosa, espiritual, mas não sem entendimento. Busque o Espírito Santo, não deis ouvido ao diabo, a esses homens que querem ser dono da razão. Aqui é a Bíblia que está falando. E Jesus, depois que diz Enoque,
vai vir com todos os seus santos, com toda a igreja que foi arrebatada, e contra o juiz de Deus com o Senhor na terra, para fazer guerra contra o dragão, a besta e o falso profeta. E aqui encerra a mensagem. E todos serão destruídos. E agora a segunda ressurreição. Aqueles que mataram Jesus, aqueles que morreram durante o período da tribulação, porque não tem como ser segundo arrebatamento, porque os que foram salvos são arrebatados primeiro. Os que foram condenados a morrer degolados na parte que depois dos 5 meses, ou anterior aos 5 meses, vão estar no Hades. E quando a segunda ressurreição, a Bíblia fala que todo olho verá essa parte, até aqueles que transpassaram Jesus, aquele soldado que transpassou Jesus com a lança, que chicoteou, Jezabel, o mundo inteiro caído, os assassinos, todos aqueles que rejeitaram o evangelho, vão contemplar Jesus nas nuvens, com poder falar, esse é aquele que os apóstolos pregou, esse é aquele que nós matamos, aí vai cumprir na Bíblia. Que tanto que há no céu, na terra e debaixo da terra, vão confessar que Jesus é o Senhor. O anticristo será derrotado. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que no período do reinado dele, e foi dado uma ferida de morte. Como de morte? Não está falando que morte, porque o diabo não tem poder de ressuscitar. Que é o dono da vida, é Jesus. É uma ferida como de morte, uma chaga mortal, uma chaga fatal. Então quando o povo vê aquela chaga nele, naquele período do reinado dele, o povo vão se admirar. Aí é nessa hora que ele vai transformar a sua face real, que ele é o demônio. Voltando um pouco do contexto que eu esqueci de falar. Então, meus irmãos, aí chegará o fim de tudo. E o Apocalipse continua dando sequência, que com o tempo, na próxima vez, eu vou estar pregando a sequência para vocês. Mas o que eu quero dizer? A Bíblia diz, Mateus, para me encerrar, Mateus 24, 36. 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo um mistério. O que é mistério? Mais uma vez, a volta de Jesus, o arrebatamento, que compreende grande tribulação, juízo final, novo céu, nova terra, advento do anticristo. É um mistério que nós temos, não sabemos a hora. Nós temos que estar preparado, em vigilância, porque a qualquer momento a igreja poderá ser arrebatada. Vigia, igreja. Se desperte, virgens prudente. Não seja como virgens nécias, como profetizou lá Jesus em Mateus 25 e Amós 8:11, sobre as virgens que se dizia ser virtuosa, essas igrejas que se dizem ser santa, que tem aparência que está viva, mas está morta, as igrejas de Jezabel, não seja como é que vão sofrer. E o que Deus diz à igreja de Tiatira, que sofrerão grande tribulação, e vós que não tem a doutrina de Satanás, retenha até que eu venha. Você que resiste o pecado, que tem o Espírito Santo, que está detendo o anticristo, permaneça firme na fé. Quantos irmãos estão se apostatando, estão dizendo, irmãos, presta atenção, quando Paulo naufragou no barco, o barco naufragou, que o povo não deu ouvido a eles, mesmo diante daquela tempestade, ele foi nadando e venceu, não foi? A mesma coisa é você, meu irmão. Você está sendo um apóstolo Paulo hoje, pregando sobre a vinda de Jesus, pregando para os pastores, ó irmão, Deus me revelou que é assim, não é assim, faça como está na Bíblia. Eles não estão dando crédito. Aí diante dos acontecimentos que acontece, as igrejas estão naufragando. Mas aqueles que estão naufragando, que é como o apóstolo Paulo, que tem o Espírito Santo, não se afoga. E vão nadando diante das tempestades. Os tubarões tentou comer Paulo, eu creio ali. Os tubarões da nossa vida é o demônio, as falsas doutrinas. Não deixa te engolir, não deixa, continue nadando. Mas quantos irmãos que estão tantos anos na igreja, firme na doutrina, firme com Jesus, e agora que está tão próximo à voz de Jesus, quer desanimar. A igreja começou no espírito, a liderança está terminando na carne, mas você está no espírito ainda. Não desanime, continue nadando, vença os tubarões da vida, vença os tubarões dos demônios, vença as tempestades. Olha que quando Jesus, digo melhor, quando Pedro caminhou sobre as águas que viu Jesus, quando ele desceu as águas ali que ele estava se naufragando, Jesus segurou nas suas mãos, ele pediu por socorro. A mesma coisa é você, irmão. Você está se sentindo naufragado,
afogado pela depressão, pela angústia, pela tristeza, achando que não tem mais salvação. Você muitas vezes caiu em algum pecado, está arrependido e está aterrorizado com essa pregação. Senhor, tudo isso que o irmão Emerson pregou, da situação que eu estou, se o Senhor vier hoje, ou eu morrer, eu vou para o inferno, Jesus. Eu não quero ir. Então se humilhe agora para Deus. Se humilha para o Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Confessa os seus pecados que você prosperará. Que diante dessa solidão, desse mar do pecado que está te afogando, Jesus segura nas suas mãos e te levanta para você continuar. Paulo nadou e pisou em terra. Você diante dessas tribulações, dessa luz, você está nadando. Sabe que tem uma terra te esperando, que mana leite e mel, a nova Jerusalém, que descerá do céu. Jesus que está vindo nos buscar, a noiva adornada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. A igreja santa de Deus. A igreja do Senhor Jesus não é a igreja A, a igreja B. É o povo de Deus. O povo selado por Deus. Deus vai livrar. Deus não vai permitir a sua igreja santa passar por isso. Aleluia. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, eis que vos digo um mistério, que é um mistério. Em verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, porque teremos o corpo que será transformado em glória e arrebatado aos céus. Você não vai ficar aqui, porque a Bíblia diz que Deus, aleluia, glória a Jesus, porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz para a igreja de Filadélfia, a igreja do amor de Deus, a igreja que tem a chave de Davi, que compreende de Davi, a palavra nome de Davi no grego compreende, aleluia, amado por Deus. A igreja da Filadélfia, a igreja do amor de Deus, não sofrerá a grande tribulação. A igreja que resiste o pecado, que detém ele, será tirada, porque como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação, da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então esteja obediência a Deus. A Bíblia diz, levantai dentre os mortos, fugi dos falsos profetas, que o Senhor te esclarecerá. Mas a Bíblia também diz que aquele que não der ouvido às minhas palavras, eu semearei-lhe um homem imprudente, que edificou sua casa na areia, e grande foi a sua queda. Mas aqueles que ouvem, Deus semeou na rocha, que Jesus é a rocha inabalável. E os que confiam no Senhor, é como os montes de Sião que não se abala e vive para sempre. Então a Bíblia diz, irmãos, aleluia, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, unicamente meu Pai. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, não sabia a hora em que há de vir o Filho do Homem. Vigia, esteja atento, esteja vigilante. Você sabe o que é vigilância? Não é com medo de Jesus voltar, não. É o homem que está na presença de Deus. Aquele que não peca, não por medo, mas aquele que não peca por amor a Cristo. Aquele que se aparta da aparência do mal, que é cheio da graça do Espírito Santo. Esse tem Deus. Então vigia. Não desanime. Não pare, meu irmão. Continue firme com Jesus. Olha o mar da solidão, olha as ondas, irmãos, profetas, pregadores, que estão sendo barrados por esses falsos pastores, por esses falsos líderes. Olha o que a Bíblia diz, é o espírito do anticristo que está sobre os tais, que estão profanando o templo de Deus, querendo parecer Deus no templo de Deus. Eles são a imitação dele, ou seja, são protótipos do anticristo. Mas ainda que prenda você, ela diz como Paulo, ainda que estou preso em Roma, em cadeia de algema, mas a palavra do Senhor não está presa. Jesus diz, passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor não hão de passar. Aleluia, glória a Deus. Não deis ouvido ao diabo, aos comentários irônicos de fascistas,
de falsos profetas, porque por trás dessas falsas teologias, aí há ateísmo, maçonaria, satanismo. O argumento do espantalho, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, que fica falando que essa tese que nós cremos bíblica veio de tal mulher do século XIX, pastor do século XIX. Não, isso aqui é bíblico da igreja primitiva. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, o homem carnal, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo nem conhecer ele. Portanto, quem está no mundo da soberba, da ignorância, da inveja, delira acerca de questões de contenda de palavras ruins e suspeitas, invejas e blasfêmias, a parte dos tais, a parte de todo irmão desordenado. Se alguém vir ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem sauda tem parte com as suas más obras. Arrependei-vos dos seus pecados, bem-aventurados que ouvem os que lê, e os que guardam as palavras desta profecia, e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. E as palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fique em pé. Vamos fazer oração agora. Quem recebeu essa palavra diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, fazer oração agora. As pessoas, para que Deus venha curar, Deus venha salvar. Aleluia, as almas. Em nome de Jesus. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor falou aos nossos corações. Continua, meu Pai, a ajudar o teu povo. Continua a ajudar a tua igreja querida, meu Pai, que estão empenhados na verdade. Ó, meu Pai, abra a mente daqueles que estão sendo enganados por Satanás, daqueles que estão sendo enganados, meu Deus e meu Pai, pelos demônios enganadores. Até crentes piedosos, meu Pai, estão sendo enganados por esse Satanás imundo. Ó, meu Pai, a igreja que resiste o diabo, que resiste às falsos profetas, diz a Bíblia que ela é a coluna da verdade, e o diabo não vai ter força de lutar, aleluia. Meu Pai, está aqui a tua serva, meu Pai, vai queimando o diabo agora. Demônio que está lutando contra a vida dela, caia por terra agora todo mal, caia por terra Satanás, espírito assassino, demônio da morte, está repreendido agora sobre essas vidas. Meu Pai, continua abençoando. Olha esse culto maravilhoso que nós pregamos aqui hoje, meu Pai, que o Espírito Santo nos ensinou. Continua, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Jesus querido, Jesus bendito, ajuda, meu Pai, os corações das pessoas. Saia demônio da dúvida, saia espírito do falso profeta que está contaminando as pessoas, meu Pai, no falso evangelho, espírito do anticristo que se infiltrou até mesmo nas igrejas de doutrina para cauterizar acerca do arrebatamento. Satanás, você quer cauterizar a mente deles para quando acontecer o arrebatamento eles ficaram aí, perturbados, correndo para um lado e para o outro. Mas Jesus tem poder, que nesses últimos dias está levantando homens de Deus, mulheres de Deus sérias, que tem a unção do Espírito Santo para pregar a verdade, inspirado por Deus, pela graça do Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa pregação que fiz aqui não foi baseado por nome de ninguém, por livro, nada, somente a Bíblia pregando pelo Espírito Santo. Irmãos, fuja dessas teologias pagãs. Eu vou ditar alguns versículos para os irmãos marcarem aí. Jó 28, 28. Eclesiastes 7, 16 ao 18. Louvado seja Deus. Tiago 1, verso 5. Aleluia. 1 João 2, 27 a seguir. Louvado seja Deus. João 14, verso 26. Então vigia, igreja. Se baseia na palavra de Deus, em nome de Jesus. Cuidado com os agentes do anticristo, que estão dizendo aí que a marca da besta não é literal. Fuja deles. Esses homens começaram no espírito e terminaram na carne. Cuidado com eles. Vigia. São agentes do diabo. Por trás dessas teologias, eles foram enganados por Satanás e quer enganar vocês também. Jesus está voltando. Seja preparado, igreja, em oração, em jejum e em santificação com Deus. Oração da fé. Todos dando glória, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Pai, ó Jesus, abençoa meus irmãos, meus ouvintes, ó Pai, meus irmãos da Igreja de Deus de Amor, de outros ministérios também, meu Pai,
que estão aqui na evangelização, ó Pai, da pregação da tua doutrina nos lares e nas famílias. Continua, meu Pai, a abençoar, livrar a cada irmão, a cada irmã, meu Pai. Livra-nos dos enganos dos falsos profetas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, confirma a bênção, a vitória, pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem tem a paz, Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Irmãos, vocês querem entender mais? Ore, jejum e busca a Bíblia. Aqui foi apenas uma motivação do Espírito Santo a vocês lerem mais a Bíblia. Ora, jejum, lê a Bíblia pela sabedoria do céu. Antes de você ler, faz uns 15 a 20 minutos de oração pelo Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. E lembrando, muitos falam que a trombeta soará. É igual eu falo, igual Jesus fala. Muitas vezes são simbólicos. Como Jesus fala, se teu olho te faz pecar, arranca fora o seu olho. Mas está mandando você arrancar literalmente, cortar a sua mão literalmente. Então a mesma coisa é acerca das trombetas. Como é no Apocalipse, as trombetas não é a trombeta literal, são acontecimentos. Então a mesma coisa é a trombeta do povo de Deus do arrebatamento. O que aconteceu? Louvado seja Deus. Aí o sinal aqui, mas já voltei. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Não é literal. Quando Jesus se ascendeu ao céu, o que os anjos falou para o povo de Deus que estava ali, a igreja? Da mesma maneira que me viste subir, vão me ver descer. E quem estava ali com Jesus era o mundo inteiro? Não, era a igreja de Cristo. Então, se os anjos falou que assim como Jesus subiu, me verão descer, a primeira vinda de Jesus, com o pleno arrebatamento, é para o povo de Deus. Aleluia! Agora a vinda em glória virá para o mundo, para julgar as nações. Então estude a Bíblia, estude o livro de Amós, de Zacarias, de Daniel, as cartas de Paulo, juntamente. Ah, mas não pode pegar um texto de Mateus 24 e isolar ele. Louvado seja Deus. Vocês têm que entender que o Jesus também falou na boca dos seus antigos profetas. Então muito cuidado com isso. Amém? Ore, jejum e leia a Bíblia para vocês não serem enganados. Amém? Que Deus abençoe e as palmas bem alegres para Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus.